todos. Que maravilha, né? Os irmãos podem tomar o vosso assento, né? Estamos nesta noite feliz pela oportunidade de poder estar aqui, né? A oportunidade que o Senhor nos concede de, nesse domingo, que é celebrado domingo de Páscoa, né? O Senhor nos concede essa oportunidade para estarmos aqui reunidos para oferecer ao Senhor o nosso culto, o nosso sacrifício, aquilo que é mais importante na vida de cada um de nós, é quando nós podemos estar oferecendo alguma coisa ao Senhor, nosso Deus. Estamos hoje um tanto desfalcados, né, por causa da própria Páscoa, muita gente viajando, muita gente atendendo outros compromissos, de visitas, enfim, e nosso culto está hoje com menos gente, mas não é um culto menor, não. Deus está aqui nesse lugar. A palavra do Senhor Senhor Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. A diferença é se é no nome do Senhor ou não, né? Mas se estamos reunidos aqui no nome do Senhor, mesmo que tivesse só 2 aqui, o Senhor estava no meio deles. Mesmo que tivesse 3, o Senhor estava no meio deles. E nesta noite nós estamos aqui para nossa adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo, né? Parabéns ao nosso conjunto coral, que acabou de louvar o nome do Senhor, Grupo Gênesis, que está aqui, né, nos ajudando nesta obra, as irmãs do Círculo de Oração, que já louvaram a Deus aqui também, e nós vamos juntos, aí, cada um de vocês, né? Cada um de vocês, irmãos, irmãs, que fazem parte da igreja, todos são muito importantes, né? Eu quero nesse instante também deixar minhas boas-vindas aos visitantes, pessoas que foram apresentadas aqui, que estão nos visitando, e pessoas que chegaram aqui para congregar juntamente conosco, né? Então, minhas boas-vindas a todos vocês. Eu fico muito feliz quando alguém vem de outros locais que Deus enviou para cá, né, para estar nos ajudando nesta grande obra. Então, portanto, né, a família que está aqui, que chegou, né, já conversamos no outro culto, e hoje apresentou sua carta, já dá quase uma congregação, só a família ali, né? Que bênção. Estamos muito felizes com a presença de cada um de vocês, para juntos nós adorar ao Senhor aqui neste lugar, né? Muito bem. Vamos à palavra de Deus nesse instante. Quero ler aqui um texto na palavra do Senhor, no livro de Êxodo, no capítulo 11, a partir do versículo 7, Êxodo 11, a partir do versículo de número 7, que nós diz a palavra: E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis, até pela manhã. Mas o que dele ficar, até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés, e vosso cajado na mão,
e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém, Jesus. Nós vimos aqui, né, meus amados irmãos, aonde se iniciou esse processo chamado a Páscoa do Senhor. Foi num tempo em que o povo hebreu, que era o povo que Deus havia criado, mas que estavam em uma terra estranha, que estavam sob o jugo de uma nação, que era o Egito, mas havia uma promessa de Deus na vida deles, que Deus havia prometido para Abraão, que todos nós, hoje nós estudamos na escola dominical, a respeito da pessoa de Abraão. Eu até ministrei hoje de manhã na classe das irmãs, aqui no nosso refeitório, e tivemos uma aula muito boa ali, com as irmãs que ali estavam presentes, falando a respeito da chamada de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, ali na intimidade que Abraão teve com Deus, através do projeto que Deus tinha através da vida dele, Deus chegou a falar que o povo, a descendência dele, seria escrava. E Deus falou por cerca de 400 anos, seria escrava na terra do Egito. E isso aconteceu no tempo determinado, no tempo certo. Jacó, com a sua família, migraram para a terra do Egito em um tempo de necessidade, né? Um tempo em que a terra onde eles estavam havia uma grande seca e não produzia as suas lavouras, e eles acharam por bem ir para a terra do Egito, porque já tinha um dos filhos de Jacó, que era o governador do Egito, chamado José. Mas nós sabemos que todas as coisas têm um tempo, tem uma etapa que a ser vencida. Às vezes nós olhamos até para o nosso tempo, e tem gente que diz assim, não, mas há 30 anos atrás era diferente, e há 50 anos atrás era mais assim. Era, na verdade. Mas cada coisa tem seu tempo, tem a etapa. Então Deus disse, olha, ficarão por um tempo determinado. Teve um tempo de bonança, quando o Egito era governado por José, e aí para aquele povo que migrou para lá, eles pegaram as melhores terras, as melhores fazendas para trabalhar, porque o governador era da família. Mas teve um tempo que aquilo terminou. José, no seu tempo determinado, ele morreu. Agora José tinha uma esperança que o lugar deles, daquele povo, não seria para sempre na terra do Egito, porque antes de morrer, ele falou para o povo da sua descendência, ele disse, olha, o dia que vocês saírem da terra do Egito, levo meus ossos convosco. Esse não quer que fique nem meus ossos aqui. E ele era o governador da terra do Egito, mas ele sabia que ali não era a terra deles. Estavam passando ali por um tempo determinado, mas Deus tinha um projeto, tinha uma terra prometida, que Deus havia prometido a Abraão. Ele disse, olha, o povo, a tua descendência vai ficar um tempo no Egito, mas depois voltarão, eu tirarei eles de lá, disse Deus, eu tirarei eles de lá com mão forte, com mão poderosa. Quantos aqui acreditam que essa mão forte de Deus ainda é a mesma, né? Por quê? Porque um dia Deus vai tirar nós da terra. Um dia Deus vai tirar a igreja da terra com mão forte, com mão poderosa. Então, naquele tempo, passou tudo isso, cumpriu-se a palavra de Deus, chegou no tempo determinado, Deus mandou Moisés para a terra do Egito de volta, para preparar a saída do seu povo da terra do Egito. Assim como nos tempos passados, Deus mandou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para vir ao mundo, para trazer uma mensagem para o mundo. Qual é a mensagem do Senhor Jesus Cristo? Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida. Não é para morrer
eternamente eu vim para que vocês tenham vida e que sejam abundantes. Então, Jesus Cristo veio no seu tempo para nos tirar dessa terra para um lugar da salvação, da vida eterna, que é o que todos nós devemos de esperar. Às vezes a gente vê pessoas que desesperam com coisas naturais, com coisas terrenas, com coisas mínimas. A pessoa desespera, não, mano. A nossa esperança é a sua vinda. Quantos recordam daquele hino que cantava antigamente, dizendo, a nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Aleluia. Então, chegou o tempo determinado em que o povo teria que deixar a terra do Egito. Mas havia uma proibição, havia uma dificuldade, não era fácil para eles sair dali. Aí Deus disse para Moisés, diga para o povo que cada família arruma um cordeiro. Amém, meus irmãos? Cada família arruma um cordeiro. Aí nós dá um entender, irmão, que eu não tenho que ficar encostado no cordeiro que está na família do irmão Matias. Eu não tenho que ficar encostado no cordeiro que está na família do irmão Júnior. Não, eu tenho que ter o meu cordeiro para ser sacrificado o cordeiro. Então Deus disse, cada família arruma um cordeiro e no dia tal, que era o dia que ia se cumprir a última praga das 10 pragas que Deus havia destinado ao povo do Egito para fazer com que o povo do Egito deixasse o povo hebreu sair da terra do Egito. Então o Senhor disse, olha, cada um sacrifica um cordeiro na sua casa, com a sua família. E ainda é importante que a palavra nos disse, que de onde eu li, dizendo, olha, não deixa nada desse cordeiro para trás. Não deixa nada sobrando aí. Tem gente que parece que está sobrando, eu não preciso disso. Ah, irmão, vamos fazer tal coisa. Não, eu não preciso. Não, irmão, não deixa nada ficar para trás. Cada um sacrifica o seu cordeiro. Cada um arruma o seu cordeiro para sacrificar. Aí, importante que eu acho nesse texto que eu li, e dentro do contexto, é que o Senhor disse a Moisés, diga ao povo que quando for sacrificar o seu cordeiro, cada um esteja preparado para a saída. Qual que era o preparo? Lombos cingidos. Esteja suas vestes, o seu corpo cingido com as vestes. Segundo, cajado na mão. Terceiro, sapato nos pés. Aleluia! Preparado, mas isso aqui fala do preparo da igreja. Preparo da igreja para sair deste mundo. Nós não podemos ficar de qualquer forma, de qualquer maneira. Não. Primeiro, nós temos que ter o cordeiro. Segundo, temos que ter cingido. O que é que nós vamos cingir com o quê? Com a palavra de Deus. Nós temos que estar cingidos, vestidos e revestidos pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que veio para nos salvar. E muitas vezes nós achamos tão difícil adquirir o cordeiro. Achamos tão difícil celebrar uma Páscoa. Ah, irmãos, tal dia vai ter a celebração da Santa Ceia. Ah, eu tenho que visitar o fulano. Eu tenho que fazer não sei o quê. Eu tenho que fazer não sei mais o quê. Como se fosse qualquer coisa. Mas a Santa Ceia hoje ainda é o símbolo da saída, é o símbolo da saída do povo hebreu da terra do Egito. Porque tem um cordeiro que foi sacrificado por causa de nós.
Quem é esse cordeiro? Senhor Jesus de Nazaré. Ele foi sacrificado. Aí ele disse, quando ele estava jantando com seus discípulos, fazendo a refeição, ele pegou um pão e disse: olha, este pão simboliza o meu corpo que é partido por vós. E ali era o dia da Páscoa. E ele celebrou a Santa Ceia, dando o pão e o cálice para cada um. Então nós entendemos, irmão, o compromisso que nós temos com o Senhor. É lógico que ninguém manda em ninguém. Ninguém pode obrigar ninguém. Até que eu sempre digo assim, irmão, ninguém vai para o céu na marra. Ninguém é obrigado a ir para o céu. Mas Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tome o quê? Uma cuia de chimarrão? Não. Tome a cruz de cada dia. Mas, meu Deus, mas ontem já ouvi isso, agora hoje não, mas a cruz de cada dia. Cada um tome a cruz de cada dia, deixa o mundo com as suas concupiscências e segue-me. Aleluia! Isto é a palavra de Deus, trazendo para nós o direito da vida eterna, o direito da salvação da nossa alma. Às vezes tem gente, eu estava andando por aí, falando com um e com outro, às vezes tem gente que diz assim, mas no passado era obrigado, o pastor obrigava os crentes, tinha que orar. Ainda mandava um obreiro ir lá para escutar se ele estava orando mesmo. Agora, está certo, fazia isso, no bom sentido. Mas não adianta fazer isso. Nós temos que ensinar o povo no caminho. Porque ninguém vai orar na marra, irmão. Ninguém vai cantar na marra. E se cantar não vale nada aquele cante, porque o que vale é aquele que é adoração ao Senhor. É a adoração, é quando nós vamos adorar ao Senhor de livre, espontânea vontade. Nós vamos oferecer ao Senhor nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. Tudo faz parte da nossa salvação. O nosso louvor, a nossa adoração faz parte da nossa salvação. Que quando nós não temos mais condições de orar, que nós não temos mais palavra para orar, aí é hora de nós dobrar o joelho e ficar gemendo aos pés do Senhor. Teve gente que já disse para mim, eu não tenho palavra, pastor, se eu dobrar o joelho, não sei o que eu vou falar. Então você começa a chorar, porque vocês precisam receber algo que vem do alto. Algo que nós não aprendemos na faculdade, na universidade, em lugar nenhum. É algo que vem do alto. Aleluia! Nem a sabedoria. Até nós tivemos um trabalho ontem, e o pregador estava falando sobre isso. Nós não recebemos a sabedoria, nós não encontramos em qualquer lugar de ensino aqui na terra. Nós adquirimos ali conhecimento. Agora, sabedoria, ela vem do alto. E Tiago disse na sua epístola, dizendo, a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura. É a sabedoria do Senhor nosso Deus. Então, quando chega um momento como este, um dia como este, que se celebra a Páscoa, é o dia de nós lembrar que o Senhor tirou o seu povo da terra do Egito. E depois veio o Cordeiro de Deus para ser oferecido novamente, como foi feito lá no Egito. Que ofereceram o cordeiro, sacrificaram o cordeiro,
para que Deus desse para eles as condições. Aí o que Deus fez? Deus mandou uma praga que atingiu desde a casa do rei do Egito até os animais. Todos primogênitos morreram naquele dia, naquela noite, porque o anjo do Senhor passou ali. Agora, nós olhando para o nosso tempo, nós olhando para o Evangelho de João, capítulo 1, e versículo 39, nós vimos que João Batista estava batizando no Rio Jordão. Aí, de repente, Jesus aparece no meio da multidão de homens e mulheres que vinham para ouvir a palavra que João Batista pregava. João Batista não pregava uma palavra de conveniência. Hoje tem muita gente que diz, a palavra estava dura, tinha que ser uma palavra... Não, ele não pregava uma palavra de conveniência. Ele falava para o povo que ali chegava. Ele dizia, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aí ele dizia, confessai os vossos pecados. Confessai os vossos pecados e arrependei-vos dos vossos pecados, porque o Cordeiro de Deus está aí. E aí, quando ele vê Jesus chegando, nem ele conhecia Jesus pessoalmente, mas o Espírito de Deus revelou a João Batista. Quantos aqui acredita ainda que o Espírito Santo revela coisas que nós não sabemos? Ele revelou a João Batista. E João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, quem é que tira os pecados? É o Cordeiro de Deus, Senhor Jesus Cristo. Por que ele foi apresentado como Cordeiro? Porque ele veio para suprir aquilo que não se fazia mais, mas que lá atrás seria feito. Ele veio como Cordeiro para ser oferecido em sacrifício de uma vez por todas. Não precisa mais todo ano estar sacrificando um cordeiro, como fazia no tempo sacerdotal. Todo ano a pessoa tinha que levar um cordeiro lá para ser sacrificado, para trazer a purificação dos pecados daquela família. Hoje não precisa mais, porque o Cordeiro de Deus veio ao mundo e ele veio para suprir esta necessidade, morrendo ao seu tempo, para trazer a nós o direito da vida eterna, o perdão dos nossos pecados. Mas o pecado, para ser perdoado, ele precisa de uma coisa, que se chama arrependimento. Jesus não veio trazer uma anistia. Hoje que você tanto vê falar em anistia. Tem que uma anistia, tem uma anistia, né? Uma anistia quer dizer assim, todo mundo está perdoado, acabou essa história. Não, Jesus não veio trazer uma anistia ao mundo. Jesus veio trazer uma mensagem de arrependimento. Uma mensagem de arrependimento. Quando a pessoa se arrepende, mas o arrependimento não é com sorriso. Arrependimento não é com alegria da carne. Arrependimento é com lágrimas. Com lágrimas. Eu posso, às vezes, porque tem um tipo de pecado que é pecado contra o irmão. Vocês já leram isso na Bíblia? Tem o pecado contra Deus, tem o pecado contra o nosso irmão. Quando nós pecamos contra o nosso irmão, nós temos que pedir perdão para o nosso irmão. Mas eu chegar na pessoa que eu feri a pessoa, que eu machuquei aquela pessoa,
E eu chegar e dizer, me perdoa aí, nós somos amigos, tá? Vale esse perdão? Não vale, não. Perdão é com arrependimento. E para nós adquirir o perdão dos pecados, nós temos que se arrepender. E arrependimento é aquela pessoa que diz, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero, porque se eu pedir perdão hoje de manhã à tarde, estou fazendo a mesma coisa, ou amanhã, isso não tem valor nenhum diante de Deus. Deus veio, Jesus Cristo veio ao mundo como o Cordeiro Pascal, mas ele veio para trazer arrependimento. Arrependimento, arrependei-vos dos vossos pecados, disse João Batista, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependimento, irmão, é o que nos prepara para a vida eterna. As demais coisas, tudo são valiosas, tudo tem seu valor, mas para perdão é com arrependimento, senão não tem valor algum. Então, portanto, eu quero dizer aos irmãos que nesta noite é uma noite de reflexão. É uma noite de reflexão. Cada um de nós olhar, dizer, meu Deus, Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo não guardou mágoa de ninguém. Jesus foi maltratado. Chegava num grupo de pessoas assim e já saiu fora. Oh, o homem está vindo aí. Saiu fora. Jesus não podia participar das reuniões importantes. Não. Foi maltratado. Chegou lá no templo, foi falar, tiraram ele para fora do templo. E tanta coisa que fizeram para Jesus. Mas quando Jesus estava pendurado na cruz, ele não disse assim, ó pai, mostra para esses camaradas aí o que eles estão fazendo. Manda um raio aí na cabeça dessa turma. Não, ele disse, pai, perdoa esse povo. Perdoa esse povo, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aleluia. Esta palavra nessa noite é uma palavra de reflexão. Que cada um de nós possa refletir. E cada um de nós possa analisar. Não analisar a vida do irmão, da irmã, porque hoje muita gente só quer analisar a vida dos outros. Não, cada um de nós olha para dentro de si. É assim que diz a palavra de Deus. E faz uma análise. E se você vê que está precisando fazer alguma coisa, faça isso. Faça isso. Porque de outra forma, nós podemos viver 50 anos, 100 anos, mas se nós não passar por isto, nós perdemos o direito da nossa salvação. Perdemos o direito. Estava lendo a palavra hoje à tarde, e daí saí naquela parábola lá do bom samaritano. Né? Estava lendo e analisando um pouco aquela palavra do bom samaritano. A Bíblia diz que passou por ali um levita, né? Passou por ali um sacerdote, mas viu o camarada caído, espancado, meio morto, diz a Bíblia. Falou, eu não tenho nada com isso. Eu não tenho nada com isso, ó. Eu vou em frente. Mas o samaritano era aquele povo que era discriminado pelos judeus. Ele era discriminado porque era de Samaria, era samaritano, esse camarada era samaritano. Tá? Mas esse samaritano, ele estava passando e viu aquele homem caído na beira do caminho, todo ferido. Ele foi lá. A Bíblia diz que ele primeiro, ele limpou as suas feridas. Segundo, ele passou óleo nas feridas. Terceiro, ele fez ataduras.
Aí eu fico olhando como que esse samaritano tinha todas essas coisas na sua bagagem. Que ele tinha material para fazer atadura, para fazer a limpeza, e tinha óleo para passar nas feridas. Quanta gente que hoje não tem mais óleo, irmão, para passar nas feridas de quem está ferido, para ajudar a levantar quem está caído, para caminhar junto com ele, para dar a ele as condições de caminhar. Mas o samaritano chegou, limpou o homem, curou as feridas, atou as suas feridas, colocou em cima do seu cavalo. Colocou em cima do seu cavalo. E ele foi puxando o cavalo até no lugar mais próximo. Quando chegou no lugar que tinha alguém que podia atender, ele colocou este homem na hospedaria, no lugar que tinha atendimento, e a Bíblia diz que ele ponhou a mão no bolso. Pensa numa coisa, põe a mão no bolso. Ponhou a mão no bolso e tirou o dinheiro. E disse, olha, eu vou deixar pago aqui. Mas se por acaso faltar alguma coisa, você não deixe de tratar o homem porque faltou. Porque quando eu voltar, eu pago o restante. Vocês podem entender? Isso é uma parábola. Isso não é uma coisa que aconteceu, é uma parábola. O que Jesus quis dizer com isso? Ele veio ao mundo, ele curou o doente, ele pregou o evangelho, ele libertou as pessoas oprimidas pelo inimigo, pelo demônio, ele ressuscitou pessoas, mas ele disse, olha, vocês vão fazendo aí, que se faltar uma coisa, quando eu voltar, eu pago tudo que faltar. Coisa que pode dar um brado de glória para o Senhor Jesus Cristo. Ele está falando conosco nessa noite, irmão. Tem gente que diz, eu não dou. Tem gente que até tira o dinheiro até do bolso para dar uma oferta e depois ele se arrepende. Ele se arrepende. Eu vi uma pessoa uma vez, estava pertinho de mim, assim, um obreiro ainda. Ele pegou a carteira e eu vi que estava um maço de dinheiro dentro daquela carteira. Mas ele desfolhou, não achou uma nota de um cruzeiro que era naquele tempo. Não tinha nenhuma nota pequena, ele fechou a carteira e guardou. Porque ele não podia dar 5. Ele não podia dar 10. Mas Deus está falando conosco aqui nesta noite. Que se faltar alguma coisa, quando o Senhor voltar, Ele te pagará. Quantos creem pode dar um brado de glória para Jesus? É uma mensagem para nós refletirmos nos dias em que nós estamos vivendo, para nós ter uma reflexão, para que nós possamos ter algo para apresentar diante do nosso Deus. Não é só nós pensar na nossa salvação. Nós temos que trabalhar no sentido de ajudar outros que têm necessidade, outros que precisam. Nós temos que fazer alguma coisa, orar pelas pessoas, fazer um sacrifício para ajudar alguém. E isto é coisa da igreja. Isso é coisa para o crente. Mas muitas vezes nós esquecemos disso. Mas nesta noite, que em vez de estar uma mesa cheia de pão e de Páscoa aí, vem uma palavra dura dessa. Mas eu digo para vocês, esta palavra Deus está colocando na minha boca para transmitir para essa igreja, para que nesse ano que entra, no novo ano, até a Páscoa do ano que vem, se Jesus não tiver voltado, você quando chega lá, você diz, olha, eu adquiri uma experiência. E neste ano Deus mudou o meu caminho. Deus mudou a minha vida. Deus fez coisa na minha vida que eu não imaginava. Eu mesmo sou testemunha disso. Deus tem feito coisa na minha vida que eu não imaginava.
mas porque Deus é bom. É lógico, tem a turma que diz assim, Deus é bom em todo o tempo. Deus sempre foi bom. E é bom, mas tudo depende de mim. É eu que tenho que fazer a minha parte. É eu que tenho que pegar a minha cruz, colocar no ombro e prosseguir caminhando ao encontro do Senhor Jesus Cristo, no meio deste mundo de tanta contaminação, esse mundo de tanta perdição, esse mundo terrível. Mas no meio de tudo isso, a igreja segue caminhando. Aleluia! E vai chegar o dia, irmão, que o mundo vai ficar surpreso. O mundo vai ficar surpreso. Porque a igreja vai desaparecer da terra. Aí muita gente vai procurar. Muita gente vai procurar, mas cadê a igreja? Cadê aquele povo que reunia aqui? Cadê aquela carraiada que tinha nesse pátio? Cadê? Jesus não levou os carros, mas levou a igreja que é do Senhor Jesus Cristo. Quantos dessa esperança de subir no arrebatamento da igreja? Então, quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, ele era o pão da Páscoa, oferecido em nosso lugar. A Páscoa, ela simboliza a morte do Cordeiro. Ela não é a ressurreição, a Páscoa é a morte. A Páscoa era a morte dos cordeiros na casa do povo hebreu. E a Páscoa, ela simboliza a morte do Senhor Jesus Cristo. E a ressurreição é a vitória sobre a morte, quando o Senhor Jesus Cristo levantou da sepultura. Estava lendo ainda hoje que aquelas mulheres foram à sepultura, chegaram lá, foram levar algo até para ungir o corpo de Cristo, aquela coisa toda, aquelas mulheres esforçadas que consideravam o Senhor Jesus Cristo. Quando chegaram lá, a pedra do sepulcro estava removida. E elas olharam, não tinha ninguém lá dentro. Mas tinha 2 seres de branco que disseram para aquelas mulheres: por que procurais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Aleluia! Não se procura o vivente entre os mortos, mas procura aonde há vida, aonde nós temos aqui a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, com uma grande vitória para a salvação da humanidade. Convido a igreja para estar em pé nesse instante, e eu quero fazer uma oração. Mas antes de eu orar, eu quero perguntar, se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador, ou alguém que esteja distanciado dos caminhos do Senhor, eu te convido a deixar o lugar que você está, vir aqui à frente. E eu quero orar por você, para você aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador da tua alma. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus, alguém que está distanciado, que se Jesus vier hoje, você não tem certeza, ou mesmo que nós deixe de existir hoje. A pessoa, às vezes, quando ninguém espera, de uma hora para outra, a pessoa partiu. Acontece muito isso. Então, nós precisamos estar preparados. Tem alguém que precisa dessa oração? Não temos? Que Deus te abençoe grandemente.
O irmão Jânio pede oração que vai fazer uma cirurgia na terça-feira. Quiser vir aqui na frente, irmão Jânio? Vamos orar pelo irmão aqui. Tem mais alguém que precisa de uma oração especial? Muito bem. Seu pai? Muito bem, vamos orar por ele. Aqui diz, um aniversário de casamento, né? Dia 3 de abril, completamos 22 anos de casado. Peço oração, agradecendo ao Senhor por ter o privilégio de estar casada com o amor da minha vida. Marie e William. Está aí esse casal? Se vocês quiserem vir aqui na frente para orar por vocês, fica à vontade. Que benção, né? O amor da vida, que bom isso aí, né? Que maravilha. Que a gente chegue lá nos 80 anos de casado e nessa consideração do amor da vida da gente, né? Glória a Deus. Pode chegar aqui. Nós vamos orar pelas pessoas que estão doentes, vamos orar pelo irmão que está pedindo oração, irmão Jânio, que vai passar por essa cirurgia, e Deus vai estar lá. Viu? Vocês sabem que quando nós oramos, pedimos para Deus, Deus envia o seu anjo. E muitas vezes o anjo entra dentro do centro cirúrgico para guardar a vida da pessoa. Vamos orar por todos os pedidos de oração. Estenda a tua mão para cá, igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Senhor meu Deus, que temos falado a tua palavra, nós oramos, Senhor, nesse instante, pelo teu servo que está pedindo a oração, que vai passar pela cirurgia. Que o Senhor seja com ele, que o Senhor esteja com ele, Senhor, para guardar, para livrar de todo o mal e dar uma recuperação, Senhor. Aqui está o teu servo pedindo oração também, e o Senhor sabe a necessidade dele. Estende a tua mão para abençoar, Senhor meu Deus. Toma nas tuas mãos também esse casal que aqui está, Senhor, que faz aniversário de casamento. Eu peço a tua bênção continuamente na vida conjugal deles, na família, que o Senhor abençoa desde a casa onde eles residem, Senhor. E também eu peço, guarda a tua igreja, guarda cada um ao sair daqui nessa noite, livra de todo perigo, de todo mal. E aqueles irmãos que estão doentes, muitos que estão em casa, nem puderam sair, os que estão hospitalizados, Senhor, os que estão nas UTIs, precisa de uma visita do Senhor. E eu estou pedindo agora, Senhor, vai a esse local, para levar saúde, para repreender a morte, e para que o teu nome seja exaltado, Senhor. Assim nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Meus irmãos, a nossa gratidão ao Senhor. Estamos chegando ao final desse culto. Felizes, pois o Senhor esteve aqui conosco, nos abençoando, nos avivando, nos renovando, e a gratidão também pela vida de cada um dos servos do Senhor que vieram oferecer esse culto a Ele nesta noite. A irmã Icleia, que é a professora ali, coordenadora do departamento infantil, está pedindo para os pais que têm filhos no culto infantil para após o culto ir buscar eles aqui no salão social, aonde eles estão reunidos. Queremos lembrar os irmãos que terça-feira temos o grande culto da palavra. Você é convidado a estar conosco, quarta-feira, noite da oração. E na sexta-feira se inicia o 12º simpósio da Escola Bíblica Dominical.
Quantos já fizeram sua inscrição? Levante a sua mão para eu ver. Pouquíssimos, hein? Pouquíssimos. Está vindo um pastor lá da cidade de Ji-Paraná, Rondônia, para ministrar aqui sobre as nossas vidas na sexta-feira, no sábado, também no domingo pela manhã. Você não pode ficar de fora. Faça a sua inscrição para que possa crescer na graça e no conhecimento, não é? No domingo à noite teremos o grande culto de ceia do Senhor. O pastor Silas vai continuar aqui conosco e vai ministrar a palavra de Deus aqui no domingo à noite, no culto com a celebração da ceia do Senhor. Teremos consagração, próximo sábado, consagração na direção do departamento do ciclo de oração, no sábado, então, às 9h da manhã. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a comunhão do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E todos dizemos, amém. E se Deus é por nós, ninguém. Amém, Jesus.